Olá! Sem as aulas presenciais por conta do coronavírus, os agricultores da cidade de Blumenau, em Santa Catarina, estão fornecendo os alimentos que seriam utilizados na merenda escolar. As frutas e verduras viraram kits de alimentação e foram destinadas às famílias dos alunos mais necessitados. O dia desse produtor rural é longo. Desde as primeiras horas da manhã até o entardecer, o cuidado com a horta é a prioridade na propriedade da família. É o 4º ano que seu Marciano fornece alimentos para a merenda nas escolas municipais de Blumenau. Um fôlego na manutenção da renda da família. É um dinheiro, um bom pagamento e representa a garantia da venda, né? Porque muitas famílias plantam e depois não conseguem pôr no mercado, acabam perdendo toda a sua produção. O fornecimento é feito através do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que viabiliza uma parceria entre o produtor local e o município. Os produtos cultivados são incluídos na merenda escolar e o governo federal repassa ao município R$ 15 por aluno para a aquisição de alimentos. O valor é repassado ao produtor, que pode fornecer ao município até R$ 20 mil por ano em produções agrícolas. O projeto ele contribui trazendo renda, né, para o agricultor, porque nós temos muitos agricultores aqui em Blumenau que são part-time, né? Metade na indústria e metade em casa trabalhando na sua roça. Então complementa a renda, auxilia muitos jovens a voltar ao campo, né, a trabalhar com os pais ou mesmo tocar a propriedade. Isso nós temos visto ao longo dos anos que vem acontecendo e temos bastante êxito nessas propriedades. Hoje 39 famílias participam do programa aqui em Blumenau. Frutas, verduras, legumes, hortaliças. As produções são variadas. Para o agricultor, é a garantia de uma renda extra. Para as famílias, a garantia de comida na mesa, já que muitas estão com dificuldades financeiras por conta da pandemia. Como as aulas estão suspensas em todo o estado desde o início da pandemia do coronavírus, as prefeituras foram autorizadas a repassar o valor em forma de alimentos para as famílias dos estudantes blumenauenses. Os produtos colhidos no campo complementam os kits de alimentação escolar, que são entregues para a comunidade todas as semanas. Iniciamos com mais de 3.000 crianças beneficiárias do Bolsa Família. Depois, no segundo momento, a todas as crianças que se cadastraram, ou seja, mais de 11.000 crianças e adolescentes, totalizando mais de 14.000 crianças e adolescentes que receberam o kit de alimentação escolar. Por mês, são entregues cerca de 140 toneladas de alimentos da agricultura familiar. Para o município, a vantagem está na valorização do produtor rural e, mais que isso, no giro da economia local. Para o município é importante, né? Porque todo esse aporte financeiro fica no município, né? Ele fica com o contribuinte, com o agricultor, ele gasta o seu dinheiro aqui no município. Seu Arécio exibe orgulhoso a couve-flor que vai direto para a mesa de milhares de famílias aqui em Blumenau. O valor recebido no programa, com a garantia da venda do que é produzido, complementa a renda da família. Nós não usamos agrotóxico, é tudo plantado só com estrume, né? E não tem nada que afeta os alunos, né? Porque hoje em dia o que tu compra é só com agrotóxico e nós estamos fora disso, né? A agricultura familiar tem um diferencial. Em cada uma das plantações, o cuidado e o carinho são redobrados. É como se eles estivessem preparando um alimento para ser servido na própria mesa. Porque vai tudo para as creches, escolas, os meus filhos andam em creche, né? Então a gente não coloca veneno, é uma coisa que a gente trabalha bem nisso. E a gente tenta ter o maior carinho com as coisas que a gente pode, né? Para entregar um produto bom e saudável para as nossas crianças. Produtores de leite estão sentindo os reflexos da pandemia do coronavírus. Eles alegam que o valor pago pelo litro caiu e os custos da produção, como ração e silagem, aumentaram. O gado Jersey é uma das melhores raças leiteiras. São animais mansos, dóceis e que têm uma ótima qualidade de leite. O Maurício é pecuarista na região de Pirenópolis e trabalha com gado desta raça. 17 vacas estão em lactação. Cada animal produz em média 16 litros diariamente. Juntas produzem entre 250 a 270 litros de leite por dia. O que o criador percebeu é que o preço do litro pago pela indústria caiu. Como a pandemia fechou o comércio,
fechou pizzaria, fechou lanchonete, fechou restaurante, fechou toda essa cadeia que consome, que é a maior consumidora de queijo, esse leite começou a sobrar no mercado. Então, aonde foi que o preço do leite caiu ainda mais? Sobrou leite no mercado. Segundo a CPEA, as indústrias têm pago cerca de R$ 1,45 por litro de leite. O Maurício fez as contas considerando os custos para produzir 1 litro de leite e o resultado chega a desanimar. 60 centavos vai para a ração concentrada, 20 centavos fica na silagem, 40 centavos é para a mão de obra, 10 centavos vai para a energia e também 10 centavos em medicação e insumos diversos como produtos de higiene. Total, R$ 1,40. Hoje o produtor de custo custo base hoje para produzir 1 litro de leite, ele está girando em torno de R$ 1,40, custo base. Tem produtor que deve estar com R$ 1,80, tem produtor que deve estar com R$ 1,30, R$ 1,20, mas em geral deve estar tudo com acima de R$ 1,50. Vamos pegar o custo base, 40 centavos. Hoje a média boa, quem recebeu bem no Brasil, em Goiás hoje, recebeu de R$ 1,20 a R$ 1,30, quem recebeu bem. Tem lugares que a gente já tem notícia de R$ 1,80, de 90, 80 centavos. A conta do produtor, o leite, está lá, está baixando, né? Então o produtor não consegue fechar essa conta mais. Então a produção não paga mais o insumo. Enquanto algumas vacas estão na ordenha, as outras esperam aqui, uma espécie de sala de espera. E elas ficam tomando banho por volta de 30 minutos. De acordo com o produtor, esse manejo é necessário porque o gado Jersey, ele não gosta muito de temperaturas altas. E baixando a temperatura do animal, o resultado é ali na ordenha. O gado tem mais energia para produzir leite. Investir mais neste cenário incerto está descartado. Pelo contrário, o jeito é selecionar e ficar com as melhores vacas. Aquela vaca que está com a lactação mais alta, seca ela. O lote 1 a gente trabalha com ração para manter, porque assim, uma vaca, se você não trabalhar na vaca nos 90 dias primeiros dela, você perde a lactação dela todinha. Então o produtor hoje está trabalhando nessas vacas de 0 a 90 dias de pós-parto e as demais vacas está enxugando o que tiver de enxugar, abaixando ração, abaixando concentrado, abaixando volume, você entendeu? Deixando essa vaca mais a pasto, mais com volumoso e tirando todo o concentrado, todo o custo do grosso dela, que o concentrado no mínimo é 1/3 do custo da vaca, 1/3 é a ração, é o concentrado. Lembrando que todas as matérias que você acompanha aqui na Record News estão também no YouTube. Lá você consegue assistir a nossa programação ao vivo. É só acessar youtube.com/Record News. Se inscreva no nosso canal e fique conectado com a gente. Vamos falar agora da vacinação contra a raiva. 3 focos da doença foram registrados em cavalos na região do litoral norte de Santa Catarina. E para conter o avanço da doença, que é transmitido por morcegos hematófagos, a Secretaria de Agricultura do Estado tornou a vacinação obrigatória. Na propriedade de seu Alceu, localizada no interior do município de Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina, o rebanho, formado por 50 cavalos e 32 cabeças de gado, está imune à raiva. Todos os animais que chegam, a gente procura fazer a vacina e a revacinação com 30 dias. Sempre obedeci, até para precaver qualquer coisa com funcionários, com todo mundo aqui, né? E com o rebanho também. No mês de maio, a cidade de Tijucas, no litoral norte, registrou alguns focos da raiva. Por isso, a Companhia Integrada de Desenvolvimento de Santa Catarina, a SIDASC, tornou a vacinação obrigatória em todos os municípios da região. Mais de 41 mil equinos, bovinos e bubalinos existentes nos municípios de Camboriú, Balneário Camboriú, Bombinhas, Canelinha, Governador Celso Ramos, Itapema e Tijucas devem receber a vacina, que é barata. Cada dose custa, em média, R$ 2,50. Nós tivemos o foco em Tijucas e em Itapema. Então nós temos 2 focos em Itapema, um foco em Tijucas. Nesse raio, né, nós traçamos um raio ali de 12 quilômetros com relação, tendo o foco ali como o centro, né? E aí esses municípios que estão contidos nesse foco, eles têm a vacinação obrigatória. A vacinação ela é recomendada
para todo o herbívoro anualmente. Mas nesses municípios, em razão do foco, ela é obrigatória. A raiva é transmitida por morcegos hematófagos. Contaminados, eles mordem os grandes animais herbívoros e transmitem a doença que não tem cura e leva à morte. A única forma de evitar é por meio da vacina. Por ser uma zoonose, pode inclusive infectar o homem. Nós fazemos duas contas ali, né? A primeira conta é realmente o prejuízo econômico, a perda do animal, que é um valor considerável. E o segundo e principal, né, prejuízo seria a questão de saúde pública. Como a raiva é uma zoonose, além de ela contaminar, infectar animais, ela pode ser contraída por humanos e realmente a condição de recuperação ela é complicada, né? Normalmente a pessoa ela também vem a óbito, assim como o animal. O próprio produtor pode fazer a vacina. Em Camboriú, eles contam com o auxílio da Secretaria da Agricultura. A gente dá um apoio para aquele que não tem muito manejo com os animais, então nós temos nosso veterinário à disposição. Mas todo proprietário que fazer a sua vacina, guarde a nota fiscal, que é a sua indicação que ele fez a prevenção. O veterinário atende, em média, 4 produtores por dia. Camboriú vacina sempre, porque sempre tem a apresentação de foco de raiva. Após diagnosticar a morte, você tem que tirar o sistema nervoso central, né? Coletar o sistema nervoso central e levar para fazer um exame. E quando é identificado, a partir daí, todos os animais têm que ser vacinados, né? Para decretar território livre da raiva, é preciso esperar o prazo de 90 dias a partir da última morte verificada. Então, se nesse período de 90 dias nós não obtivermos nenhum animal com sintoma, com sinal clínico, ou algum óbito relacionado à ocorrência da raiva, nós consideramos o foco encerrado, né? Mas, independente desse encerramento do foco, as medidas de vacinação elas devem permanecer, né? Uma vez que a cada ano o produtor ele deve fazer a revacinação do seu rebanho e os animais que nascem devem ser vacinados numa primeira vacinação, com a vacinação repetida após 30 dias. O agronegócio brasileiro registrou valor recorde nas exportações de maio, com 10 bilhões e 900 milhões de dólares. Esse valor corresponde a quase 61% do total exportado pelo país. Esse desempenho se dá aos embarques de soja em grão, carne bovina, açúcar e café verde. O mercado chinês foi o principal destino. O país asiático adquiriu pouco mais de 44% do valor total exportado pelo Brasil em produtos do agronegócio, chegando a quase 5 bilhões de dólares em aquisição. E no estado de Santa Catarina, o faturamento com as embarcações chegou a 2 bilhões de dólares nos primeiros meses do ano. Confira agora na reportagem do Rodrigo Gonçalves. Os números são positivos. De janeiro a abril de 2020, Santa Catarina faturou 2,64 bilhões de dólares com exportações. 70% dos embarques internacionais foram do agronegócio e a maioria dos produtos era de origem animal. Os dados foram divulgados pelo governador Carlos Moisés durante coletiva para a imprensa. O secretário em exercício de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural comentou esses números. Isso tudo mostra a pujança do agronegócio aqui de Santa Catarina, a força do nosso produtor rural, do nosso agricultor familiar, do nosso indutor, do nosso agricultor, enfim, de todas as pessoas relacionadas ao agronegócio. As exportações do agronegócio catarinense faturaram 1,8 bilhões de dólares. O produto que mais cresceu em relação ao ano passado foi o arroz, com 334,9%. Nós temos uma agricultura muito planejada, onde que nós temos destaque hoje na exportação, principalmente de suínos e aves, e também o agronegócio como um todo, né? Os grãos também tiveram grandes produtividades e tiveram excedentes, principalmente soja, milho. O setor do agronegócio não parou de trabalhar nesse período de pandemia, o que colaborou com os bons números. Mas mesmo com resultado positivo, as exportações catarinenses foram menores este ano, 9,1% em relação a 2019. No agronegócio, a queda foi de 8%. Mas mesmo assim, o setor foi importante para movimentar a economia neste momento de crise. A contribuição do agronegócio de Santa Catarina é marcante mesmo nos períodos difíceis,
como nós estamos passando. Santa Catarina é o maior produtor de suínos, maçã e cebola do Brasil, o segundo maior produtor de aves e arroz e o quarto maior produtor de leite. O estado também é o único do país reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal como área livre de febre aftosa sem vacinação e livre de Cydia pomonella, o pior inseto praga da fruticultura. Fatores que colaboraram para os bons resultados em exportações. Você já viu aqui no Record News Rural que o setor agro teve que se adequar durante a pandemia do coronavírus. E em São José dos Campos, no interior de São Paulo, muitos agricultores decidiram apostar no delivery. E o serviço de entrega deu super certo. É que a facilidade de receber na porta de casa os alimentos direto da horta agradou bastante a clientela. É dia de fazer feira e Adriana só precisa descer até a portaria do prédio. O produtor é quem vai até ela. A cesta com os produtos orgânicos é entregue uma vez por semana. A feira continua muito lotada, isso me assustou um pouco, né? Então eu parei de ir e aí eu conheci a equipe que entrega e para mim foi super legal porque acabei também que comecei a consumir uns alimentos mais saudáveis. São legumes, verduras, frutas, tudo produzido por famílias de agricultores. Kátia começou a receber os produtos há 2 meses, pouco depois do início da quarentena. Cada semana a gente recebe os produtos que são possíveis de serem entregues. Então são produtos que muitos eu não compraria, às vezes eu nem conheço, não sei fazer. E isso é bom porque a gente não só consome coisas diferentes, experimenta coisas diferentes, mas também tem vitaminas diferentes. E eles dão inclusive essas dicas de como preparar, o quão nutritivo é, que tipo de vitaminas tem. Então é uma surpresa quando a gente recebe e vê o que tem. Jorge é agricultor em São Luís do Paraitinga e faz parte da Associação Minhoca Parceiros Agroecológicos, que reúne famílias que vivem do cultivo. Ele é quem faz as 33 entregas para consumidores de São José dos Campos. A gente tem visto que isso é uma crescente, muito provavelmente em alguns lugares veio para ficar realmente. O que eu acho interessante é que agora as pessoas estão vendo com outros olhos, não só como uma prestação de serviço, de entrega em casa, mas estão começando a entender todo o trabalho que tem por trás dos produtores, né? No momento desse. Esse tipo de serviço de entrega de produto agroecológico em casa cresceu 531% durante a pandemia. O levantamento foi realizado por produtores de São José dos Campos, Jacareí e Capão Bonito. Os agricultores fazem parte de um programa desenvolvido por uma empresa do ramo de bioprodutos. A iniciativa apoia 38 comunidades e a quantidade de cestas comercializadas passou de 174 para 1.164. Em São José dos Campos, foram 33 novos compradores. A gente está tendo algum retorno aí de alguns clientes, vamos dizer assim, elogiando muito a qualidade desses alimentos, né? Então a gente está conseguindo, de uma certa forma, né, do mesmo ponto que gerando renda para essas famílias, né, de uma maior vulnerabilidade social, em contrapartida você trazendo um alimento de boa qualidade aos grandes centros aqui da nossa região. Mais do que receber os produtos, cada cliente é considerado um coprodutor, já que ajuda a garantir o sustento de uma família do campo. Se por acaso, por exemplo, tiver uma intempérie lá no campo, que não consiga atender a demanda de fornecer os alimentos, mesmo assim eles vão fazer um pagamento de uma taxa mensal para que o agricultor consiga ficar lá ainda, independente de ter vendido ou não a cesta. O Ministério da Agricultura lançou um novo canal para que agricultores familiares possam comunicar ao órgão federal possíveis perdas de alimentos. Essa ação foi feita pensando nos problemas ocasionados na comercialização de alimentos durante a pandemia do coronavírus. A nova ferramenta é um canal exclusivo e gratuito pelo WhatsApp. O número já aparece agora aqui na sua tela. Se houver necessidade, é só salvar o número e enviar uma mensagem de texto. O atendimento será iniciado automaticamente por meio de perguntas para melhor análise da situação de cada agricultor familiar. O grão da soja fechou a primeira quinzena do mês de junho em baixa. A saca de 60 quilos teve uma queda de quase 1,5%.
Os valores da soja estão em baixa nas regiões brasileiras que trabalham com grão. Segundo informações do CPEA, a finalização da colheita na Argentina, o amplo estoque americano, o clima favorável para o cultivo nos Estados Unidos e a desvalorização do dólar frente ao real na última semana são os fatores para essa queda nos preços. Entre 5 e 12 de junho, os indicadores Exalc da soja Paranaguá cedeu 1,4%. Enquanto o indicador CPEA Exalc Paraná cedeu 1,05%. A saca de 60 quilos fechou a R$ 105,74 e R$ 99,81, respectivamente. Os valores internos dos derivados também caíram. Em todo caso, as vendas estão indo bem. Grande parte das safras 2019-2020 e 2020-2021 já foram negociadas. A gente também já viu aqui as pessoas que aproveitaram o período de quarentena para criar uma horta em casa. Agora a gente vê que uma família inteira se juntou para reaproveitar e mudar totalmente o espaço que tinha no próprio quintal de casa. A prática de cultivar alimentos no quintal de casa é cada vez mais comum em Santa Catarina. Uma atividade que em tempos de pandemia serve até como terapia. Muitas famílias adotaram essa prática e estão colhendo bons frutos. É o caso do Harrison, que mora em Jaraguá do Sul. O terreno nos fundos da casa, que até então não tinha utilidade, virou uma grande horta. Uma frase me marcou muito, né, quando eu era pequeno, tinha uns 7, 8 anos, que o povo que produz o próprio alimento é um povo livre, né? Então, e desde lá eu fiquei com isso na cabeça e a gente tinha sempre um costume, meus pais sempre incentivaram de a gente ter uma hortinha em casa e tal. A família Passig colhe verduras na horta de casa já há 14 anos. Aqui tem uma série de hortaliças. E a gente planta de tudo um pouquinho aqui para o nosso consumo, né? A gente tem aqui alface, couve, repolho, uns pezinhos de aipim, pimentão, salsinha, cebolinha, né, orégano. A gente tem alguns temperos aí que a gente utiliza no dia a dia. Plantar no quintal de casa foi uma iniciativa dos pais do Harrison. O plantio conta com a ajuda de toda a família. Eu mantenho a horta aqui, né, a gente produz de tudo um pouquinho. Já meus sobrinhos aí, meus pais também acabam sempre vindo e participando, normalmente aos sábados de manhã, aí a gente dá uma pegada aqui para dar uma limpada, dar uma agilizada, né, que é onde a gente tem um pouquinho mais de tempo para poder fazer isso. A família Passig também cria galinhas em casa. A gente aproveita os ovos, a carne e também o esterco, né, para a horta depois. Com uma boa mão para a agricultura e um solo fértil, olha o tamanho do aipim, também conhecido como mandioca, colhido pela família. A raiz possui um grande valor nutricional. Ela cozida contém cálcio, magnésio, fósforo, potássio e vitamina C. O melhor de tudo é saber que os alimentos consumidos todos os dias, pelo menos aqui, são livres de defensivos agrícolas. Essa é mais uma iniciativa de famílias catarinenses que usam o próprio solo de casa para plantar. Quem tem um cantinho, pode ser às vezes num apartamento, plantar num vaso, isso faz muito bem, né? É tão bonito, tão prazeroso ver a vida se desenvolvendo, né? Agora, olha só, tem crescido a cada ano a participação das mulheres nas cooperativas agrícolas. O levantamento é feito pela Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a OSESC. Os dados mostram que as mulheres atualmente representam 40% do quadro de associados no estado catarinense. Esse índice era de 8% em 2005. Atualmente, mais de 1 milhão de cooperados são mulheres. No último ano, a presença da mulher nas cooperativas cresceu 16%, quase o dobro da expansão do quadro geral, que ficou em 9,67%. As cooperativas são organizações dinâmicas que interagem homens e mulheres das mais variadas profissões e setores da economia. Embora seja um ambiente majoritariamente masculino, elas estão conquistando rapidamente espaço, voz, voto e cargos de comando. Para a OSESC, os dirigentes cooperativistas valorizam o papel da mulher e, por isso, criaram novas formas de participação, como encontros estaduais, programas específicos, cursos e treinamentos, além de produtos e serviços especialmente destinados ao sexo feminino, elevando a qualidade do relacionamento entre quadros diretivos e a base cooperativada.
A produção de figo e jabuticaba é destaque em uma propriedade no sul do país. E o cultivo dessas frutas não é tão simples como parece. Veja agora na reportagem algumas dicas. Na propriedade da família Malaguti, é possível observar de longe a produção de jabuticabas e figos. E esse grande pomar já rendeu milhões de quilos dos dois frutos comercializados na região. O carro-chefe da propriedade é o doce de figo, que começou a ser produzido com a sobra do fruto, mas que hoje atinge até 70% dos 7 mil quilos colhidos neste ano. A gente pensou em implantar o figo, que na região realmente era uma coisa bem rara, né? E aí começamos a vender o figo quando começou a produzir nas feiras, mas havia um excedente, né? E daí esse excedente, o que vamos fazer? E aí a gente pensou em fazer o doce de figo, né? Neste local, a produção de figo começou em dezembro do ano passado e só terminou no fim de março deste ano. Aqui na propriedade da família Malaguti são mais de 1000 pés de figo. E ao longo desses 20 anos de produção, a família por aqui descobriu que o melhor cuidado com o solo, a questão da poda e o cuidado com os galhos dão um fruto mais saboroso e conhecido em Chapecó e fora do município. No solo você tem que mineralizar o solo, para ele ter todos os minerais para passar para a fruta. E aí a gente usa adubação, pó de rocha, essas coisas. Que as outras práticas que tem que ter, a poda é um dos grandes segredos. Por isso, o processo é acompanhado de perto por quem entende do assunto. Estamos aqui diante de um pomar de jabuticaba. É uma planta que deve ter em torno aqui de uns 15 anos, né? E que se nós deixarmos ela crescer normalmente como ela está na natureza, né? Ela acaba ficando com uma copada muito fechada, né? Então se nós olharmos aqui pela projeção do sol, né, ela faz uma sombra totalmente fechada. Então percebe que não está entrando luz nessa planta. O que acontece, né, quando a planta não tem luz? Ela deixa de fazer fotossíntese, né? Não é que deixa de fazer, faz menos, né? Mas principalmente ela tem consequências na parte de produção. Mas além de observar o período e o local da poda, é preciso cicatrizar o corte para evitar doenças na árvore. Para esse processo é utilizada uma mistura de sulfato de cobre, cal virgem ou hidratado e água. Passar após o corte um produto chamado pasta bordaleza, que vai proteger por 1 ano, 2 anos esse local do corte, evitando assim, né, que com a umidade que entre doença. Para quem ficou interessado na produção de figo, o engenheiro agrônomo da Epagre mostra que o processo de plantio das mudas é simples e, inclusive, pode ser feito até em garrafas plásticas, mas é necessário observar alguns detalhes. Colheu a vara, né? A vara inteira ainda com folha pode demorar 3 dias para produzir as estacas e fazer as mudas. O comprimento das mudas deve ser de no máximo 30 centímetros, com um corte na diagonal, na parte superior, e um corte reto na parte inferior, com um cuidado especial na hora de plantar a estaca. Na hora de cravar a estaca no chão, não usar ela para abrir o sulco. Por quê? Porque você vai tirar, né, a casca estaca e vai dificultar o enraizamento, né? Então pegar sempre um outro ramo, né? Um cabo de vassoura, alguma coisa, para abrir o sulco, né? E fazer o plantio. E se for em pet, em vaso, coisa assim. Se é campo, tu vai abrir com uma enxada, né? Vai abrir um valo de uns 10, 15 centímetros e vai acomodar, né, essas estacas ao longo, né, desse valo e depois vai acondicionar com o solo. A gente fala agora da produção de hortaliças. Esse tempo mais frio beneficia muito as hortaliças. Elas ficam mais bonitas e até crescem mais rapidamente, já que o clima mais úmido acaba se tornando um processo natural de irrigação. Só que o frio tem o seu lado bom e também o ruim. Ele prejudica nas vendas, já que as folhas são sempre consumidas mais no calor. Plantas sensíveis, mas que adoram esse período mais gelado do ano. Nessa época, as hortaliças encontram algumas vantagens e se desenvolvem com mais rapidez. A umidade do ar mais baixa, sem chuvas fortes, ajudam a diminuir o ciclo, aumentando a produtividade. Ela gosta do frio, né? Em si, o ciclo dela já vem mais rápido, você aduba menos, você molha menos, né? Você molha a horta só 2 vezes ao dia. E quando está o calorão mesmo, você não desliga a bomba, né?
Aí ela sai mais rápido mesmo. A planta gosta desse clima mais frio. Gosta desse clima mais frio. Até o ciclo diminui, né? Diminui. A alface chega mais rápido, o coentro chega mais rápido, tudo chega mais rápido. Nessa época agora fica bom para a planta, mas fica ruim para a gente, né? Porque chega demais e o comércio cai demais. Porque o pessoal prefere coisas mais quentes, né? E acaba a salada sendo uma alternativa, a segunda alternativa. É verdade. Aí já quer mais coisinha mais quente, né? E a verdura já é uma coisinha mais fresca, né? Aí quando tá no calorão brabo, aí você já vende mais melhor. Mas se por um lado o frio ajuda a produzir mais, por outro, em tempo de pandemia, pode trazer prejuízos. O plantio, que ocupava cerca de 150 mil metros quadrados em 2 propriedades, foi reduzido para quase a metade. Sem os principais clientes, devido ao coronavírus, que compravam boa parte da produção, Simone teve que se adequar a essa nova realidade. Mesmo assim, não conseguiu evitar os prejuízos ainda nos canteiros. A venda caiu demais mesmo. Caiu para mais ou menos uns 70%. Ela caiu, a venda. Aí se você não diminuir, como você vai plantar lá? Você vai plantar lá, não vai ter para quem vender. Aí ela fica lá no canteiro perdendo. Aí então você prefere desativar a área. A gente nota o que não vende, às vezes, vocês são obrigados a fazer aí o adubo natural, né? Porque e também para as galinhas, que a gente está vendo ali uma grande quantidade de alface que acabou se perdendo. Acabou se perdendo, porque a venda essa semana foi muito ruim, por causa do frio, né? Frio demais e essa coronavírus também. O povo não quer sair de casa, não quer. Tá todo mundo com medo, né? Com essa doença aí, então as vendas caiu demais, mas demais mesmo. O tempo frio também atrai o consumidor para outros alimentos alternativos, o que reduz o lucro. Quase tudo que Simone produz vai para a Ceasa. Com a ajuda da Larissa, elas tentam atrair o cliente diante do recuo nas vendas. Mas a pandemia do coronavírus vem trazendo também prejuízos para quem trabalha aqui na Ceasa. Aqui na banca da Larissa e da Simone, por exemplo, das 70 caixas que eram comercializadas de produtos por dia, eles não estão conseguindo chegar a 15 vendidas para o consumidor final. Isso porque as restrições ainda de bares e também restaurantes atrapalham na venda, né? Isso, a gente perdeu esses clientes tudinho da parte restaurante e bares. Agora a gente vende para os feirantes e os consumidores locais aqui da Ceasa, que é os nossos próprios companheiros de pedra, companheiros de comércio aqui. A gente não está tendo venda mais no atacado. O valor da produção agropecuária para 2020 está estimado em 703 bilhões e 800 milhões de reais. O valor é o maior desde que iniciou a série histórica em 1989. O valor estimado para este ano é 8,5% acima do obtido em 2019, que fechou em 648 bilhões e 400 milhões de reais. As lavouras tiveram alta de 11% e a pecuária obteve acréscimo de 3,9% do observado no ano passado. Segundo o boletim de junho da Conab, a alta do dólar em relação ao real colocou os preços domésticos em patamares elevados. A safra recorde de grãos, estimada em 250 milhões e meio de toneladas, os preços agrícolas e o desempenho favorável de algumas lavouras, como o café e a cana-de-açúcar, foram decisivos nos valores obtidos do VBP. O mercado internacional tem refletido também na pecuária, cujos preços de carnes bovina e suína têm tido elevação em relação ao ano passado. Outros produtos, como laranja, arroz, feijão, tomate e trigo, experimentam aumentos de preços nesse período, porém no mercado interno. De acordo com o estudo do VBP, um grupo reduzido de produtos está com desempenho pouco favorável, com destaque para banana, batata inglesa, uva, carne de frango e leite. A receita de hoje é perfeita para aquele chazinho ou cafezinho da tarde. Que tal aprender um bolo de milho super cremoso, hein? A receita é super fácil, rápida e deliciosa. Para preparar a receita, você vai precisar de
6 ovos, 200 gramas de milho verde, pode ser de espiga ou lata, 600 ml de leite com 2 colheres de margarina fervidos juntos, 80 gramas de queijo ralado, 1 copo americano de fubá, 1,5 copo de açúcar e 1 colher de sopa cheia de fermento em pó. Unte a assadeira com margarina e açúcar cristal. Então a gente vai colocar o milho aqui no liquidificador. E nós vamos colocar aquele leite que a gente ferveu com 2 colheres de margarina. Nós vamos colocar para bater. Pronto. Depois de batido, a gente vai colocar os demais ingredientes aqui nessa vasilha. O açúcar, o fubá, o queijo e os ovos. E vamos colocar aquele milho que a gente bateu com o leite aqui. É só misturar. E acrescenta aqui o fermento. Então é só misturar bem e já tá pronto, ó. Não precisa mais nada. Essa assadeira que eu tô usando aqui, ó, é uma assadeira grande com furo no meio. É aquela que a gente faz bolo, pudim, né? Acho que toda dona de casa tem. Pode ser também a assadeira normal, se quiser. O importante é colocar dentro de outra assadeira com um pouco de água e colocar no forno em banho-maria. Em 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Você aí de casa já pensou em criar peixe? Eu não estou falando de peixe de aquário não, e sim de peixe para consumo próprio, como a tilápia e o pirarucu. É o que você vai ver agora na reportagem do Fernando Garcia, ele que foi conferir de perto como é a criação de peixes de água doce em casa. Nesta represa ficam os tanques tipo rede, onde os peixes são criados. Eles chegam aqui bem pequenos e em 7 meses, dependendo das condições, ficam assim. A fazenda de aquicultura fica dentro de uma universidade, onde os alunos também conhecem a rotina da criação de peixes. Eles mandam os alunos vir aqui e mandam um docente junto vir dar uma aula. Isso daí eles vêm procurar o cultivo e a matéria da piscicultura. Só que a matéria da piscicultura ela é muito curta, ela não dura 1 semana, 2 semanas, eles já mudam para outra área, tipo para ir fazer o carneiro, o gado. Então eles vêm aqui devido a eu estar trabalhando na prática e buscando conhecimento, então eu acho que eu aprendi muito mais rápido. O André já gostava da criação, mas foi em um curso na Unesp de Jaboticabal que aprimorou as técnicas. Ele prepara desde os alevinos até os peixes na fase adulta, prontos para o consumo. Daqui saem peixes para pesqueiros, abatedouros e até para pequenos criadores. Na hora que eu fui para Jaboticabal, parece que foi que nem um quebra-cabeça. Eu achei as peças assim e montei ele. E que faltava, porque o desenvolvimento na prática, eu acho que e você fazendo serviço no campo, eu acho que é uma coisa que ajuda muito você, né? Da fazenda para a casa. Não parece, mas esse tanque fica na área urbana de Marília. A criação é do Rinaldo, um comerciante apaixonado pela natureza. O tanque é muito bem estruturado. Ele tem 15 metros de comprimento, 3 de largura e 3 de profundidade. São milhares de peixes que garantem alimento para ele e também para quem visita a casa. O projeto inicial era fazer um pequeno paraíso. A lógica era ter o lago, as árvores, as plantas e as verduras. O lago foi se dinamizando com o conhecimento que nós fomos adquirindo e eu pensei, 1.000 tilápias em 100 mil litros de água. O custo da ração é R$200 mensais. Em um ano, uma tilápia de 800 gramas ao custo de R$2 ou de R$20. De R$2. A lógica é manter a estrutura e me aproveitando dessa estrutura, comendo os peixes que eu produzo
e compartilhando os peixes com terceiros também. A estrutura tem filtros especiais com gerador de ozônio para a limpeza da água. A alimentação também é automática, mas quando passa a rede, o resultado. A cada passagem da rede na água vem uma surpresa. Dessa vez, pode pôr mais aqui perto, olha só, é um pirarucu. É o maior peixe de água doce do mundo, é também conhecido como bacalhau brasileiro. Você não encontra um peixe desse aqui no Sudeste em qualquer lugar. É muito difícil de criar um peixe como esse. Mas aqui, com toda a estrutura, ele está conseguindo criar o pirarucu, o bacalhau brasileiro. Só lembrando que você pode nos acompanhar pelo YouTube, é só acessar youtube.com/RecoNews ou então aproxime a câmera do seu celular desse QR Code que aparece agora aqui na sua tela, que ele vai te levar para o nosso canal. Se inscreva na página para conferir o conteúdo que é exclusivo. Pesquisadores da Universidade do Estado de Santa Catarina ganharam destaque internacional em uma revista científica. Eles identificaram um novo tipo de vírus no trigo. O estudo realizado pelos pesquisadores deve ajudar em programas de melhoramento genético no cultivo do grão. O mosaico do trigo era uma doença conhecida no Brasil há pelo menos 40 anos. Ela ataca a planta, reduzindo o tamanho das espigas e podendo causar perdas de produtividade de até 50% nas lavouras. Nos últimos anos tem se tornado frequente a observação de sintomas relacionados à doença na região sul do Brasil. Dada essa constatação, a falta de informação científica no que diz respeito ao manejo e as inconsistências nos testes de diagnóstico, foi elaborado um projeto multi-institucional envolvendo a Universidade do Estado de Santa Catarina e empresas de pesquisa público-privadas. Os pesquisadores coletaram plantas com folhas amareladas, um dos principais sintomas da doença do mosaico. E dali extraíram um material genético necessário para a pesquisa. Com esse material genético, submetemos à técnica de sequenciamento de nova geração, onde ele nos dá milhões de fragmentos desse material genético. É como se nós tivéssemos milhões de peças de um quebra-cabeça. Bom, o desafio a partir de então passou a ser tentar montar este grande quebra-cabeças. E a cada peça que se encaixava ficava mais claro para os pesquisadores. Eles estavam diante de um novo tipo de vírus. A nova espécie viral ganhou o nome de Wheat Stripe Mosaic Virus. Assim mesmo, em inglês, uma exigência das normas internacionais de pesquisa. Essa nossa pesquisa ela é muito importante, porque com ela podemos auxiliar as empresas de genética nos seus programas de melhoramento, buscando aí linhagens resistentes a essa doença. Baseado no trabalho brasileiro, outros cientistas detectaram a presença do vírus em lavouras do Paraguai e da África do Sul. A pesquisa também ganhou destaque na principal revista científica internacional especializada em doenças de plantas. Nós recebemos, então, com muita satisfação, a notícia que o nosso artigo foi um dos mais acessados e lidos na revista Plant Pathology, uma das principais revistas de fitopatologia no mundo, demonstrando a importância dos resultados gerados por esse grupo de pesquisa. As vendas de cítricos continuam em baixa aqui no Brasil. De acordo com o CPEA, um dos motivos é a concentração das vendas das frutas para as indústrias que retomaram as atividades recentemente. O mercado de cítricos permaneceu em baixa na semana passada. Porém, segundo informações do Hortifruti Brasil, o volume de laranjas disponíveis no mercado paulista está menor, já que a produção nas indústrias está mais intensa. Portanto, a laranja pera fechou a R$ 25,26 a caixa de 40 quilos na última sexta-feira, uma leve valorização de 1,3% em relação ao período anterior. Segundo colaboradores do CPEA, as vendas dos citricultores paulistas ainda se concentram na Poncam, que deve ser comercializada até o final deste mês. Já o limão Tahiti fechou em queda na semana passada. A caixa de 27 quilos estava custando R$ 31,99, uma baixa de 5,4% em relação aos últimos registros. Alguns conhecem como bergamota, outros como mexerica, mas o importante é que todo mundo gosta. Ela é rica em vitamina C, mas você sabia que a fruta também é rica em fibras e vitamina B? É o que você vai ver agora na reportagem do Júnior Espíndola.
Difícil é encontrar um oestino que não conheça a tal da bergamota. Fruta cítrica de casca fina e cor alaranjada. Muito consumida em nossa região. E muito melhor se for consumida em dias ensolarados de inverno. No interior de Chapecó existe muita produção de bergamota. Aqui na propriedade da família Luzi, no Rodeio Bonito, é um dos exemplos. Aqui nesse pomar a gente tem essas variedades e a gente procura dar um manejo orgânico. Então a gente deixa limpo e faz o manejo com adubação e com os nutrientes que são necessários para se desenvolver. A bergamota de potreiro, assim, ela é bem característica da nossa região. Mas para se chegar às prateleiras dos supermercados com qualidade, o cuidado na colheita é essencial. É muito importante a gente colher ela junto com o caule, né? Você vem com uma tesoura e você corta ela para ela não ficar com a casquinha aberta, que aí ela consegue ter uma durabilidade maior na prateleira, na geladeira, tanto faz. A durabilidade ela é muito maior com o caule. A fruta tem nomes diferentes em outras regiões do país. Tem gente que chama de mexerica, bergamota, tangerina cravo e por aí vai. Aqui em Chapecó, a fruta é chamada de bergamota. Flagramos o seu Hortenildo Santos comprando a fruta no mercado. Para o aposentado, o consumo já tem horário certo. Depois do almoço, né? Sempre é bom. O agente penitenciário Dalmo Pinheiro consome a fruta diariamente com a família e indica a bergamota. Indico. Muito bom, faz muito bem. É uma ótima fruta para essa temporada de inverno, né? Pois é, quem nunca lagarteou no sol acompanhado dessa cheirosa? Isso é um costume aqui na região sul, principalmente em dias mais frios. E são muitos benefícios para quem consome bergamota. Afinal de contas, ela é rica em vitamina C, que inclusive torna a fruta um importante antioxidante, prevenindo o envelhecimento precoce do nosso corpo. Essa fruta, ela é rica em vitaminas, em nutrientes, antioxidantes e também é rica em fibras. A principal vitamina encontrada é a vitamina C. A vitamina C aumenta a nossa imunidade. Por esse motivo, ela previne gripes e resfriados. E os benefícios não param por aí. As vitaminas do complexo B fazem com que nosso sistema nervoso central se mantenha saudável. Outra vitamina é a vitamina A. A vitamina A faz muito bem para nossa pele e também melhora muito a saúde dos nossos olhos. A nutricionista orienta que o bagaço da fruta também é benéfico para quem sofre com o intestino, mas alerta para que os diabéticos tenham cuidado com o consumo excessivo. Porque ela é rica em frutose. A frutose é o próprio açúcar da fruta. Então, o consumo diário deve ser no máximo de 2 unidades. Record News Rural vai ficando por aqui. Até a próxima.